dia 29 desse mês agora, agosto, nós vamos ter a visita do Tadeu de Araxá. Não sei de vocês se alguém conhece, mas o Tadeu, ele é palestrante, ele tem uma obra grande, né, lá em Minas, e ele vem para Santos e vai estar em algumas casas, e no dia 29 vai estar na nossa casa, a partir das 7 horas da noite, das 19 horas, tá bom? Você vem, no final das palestras, é comum ele fazer uma fila para o pessoal abraçar. Por quê? O pessoal diz que ele tem a mediunidade da cura, né? Pelo sim, pelo não, a gente abraça ele, porque é sempre muito bom receber um abraço, né? E troca essas vibrações gostosas, e isso já é um princípio de cura para a gente. Tá bom? Então nós esperamos vocês nesse dia, é gratuito, não gasta nada, é claro, vocês vêm, ouvem uma palestra interessante e depois trocam esse abraço aí energético. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora aos jovens, com a mensagem do dia, da noite, e depois a nossa prece, Margarete, bem-vinda para a palestra. É mais Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu vou ler o livro Seus Momentos, de Emanuel Alves da Silva, pelo Espírito Maria Cantora. Felicidade. Sempre que desejar a felicidade, é capaz de encontrar a oportunidade de se fazer feliz no amanhã. E nessa oportunidade a encontrará em pequenos acontecimentos, como na palavra amiga, no gesto de ternura, no afago, no pedaço de pão, no sorriso, na maneira de ver e viver a própria vida. Porque a felicidade se faz para nós no estágio em que fazemos os outros felizes. Desconfiado que não foi. Não? E agora vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre amado. Senhor Jesus, estenda tuas luminosas mãos sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotar em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acenda a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque sabemos que esse é o caminho da felicidade e o bem-estar, o caminho que nos leva a Ti. Que suas mãos misericordiosas se estendam sobre todo o nosso planeta, o nosso Brasil. Suas vibrações amorosas alcancem todos os lares e famílias, inclusive as nossas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Desejo a todos uma boa semana, uma boa palestra. E agora convido a nossa palestrante, Margarete. Boa noite. Boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre otimismo. Até coloquei essa imagem nos dias atuais, com tanta negatividade sobre a gente, fica até difícil a gente se sentir otimista no meio de tudo isso, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, vamos entender aí
que o Evangelho, o Cristo nos diz que a cada um será dado segundo suas obras. Então, o pensamento que a gente planta, vamos imaginar que nós somos um jardineiro. Então, nós vamos plantar um jardim. Os pensamentos que a gente plantar, esses pensamentos, eles vão dar frutos. Por quê? Porque o nosso pensamento é uma energia e para onde eu projeto, ele vai. E como diz Emmanuel, a mente é o reflexo da vida em toda parte, volta para a fonte. Tá? Então, eu não posso plantar morango e querer colher jabuticaba. O que eu plantar, eu vou colher. Então, nem mais nem menos. Então, hoje, a gente colhe os resultados das plantações que nós fizemos ao longo das nossas existências passadas. Então, a gente vem colhendo, muitas vezes, em prestações, para não ficar tão pesado. Né? Alguns pedem uma carga maior, né? Quer quitar mais rápido, então vem com um trabalho mais acentuado, vem às vezes com uma mediunidade para trabalhar mais, porque está precisando andar mais rápido. Então, as oportunidades vão surgindo aí. A pior missão do homem, do ser humano, é desejar colher os frutos daquilo que nunca plantou. Esse é o grande detalhe, né? A gente quer retorno para as nossas coisas, para a nossa vida, mas a gente não plantou, não semeou. Como é que eu vou colher? Nas obras de André Luiz, eles precisam ter bônus horas em trabalho no bem, para requerer algum benefício. Então precisa ter essa cooperação no bem, porque aí você colhe os benefícios necessários também. Mas a gente não vai com essa intenção, tá? Não tem essa intenção. O bem gera o bem. E como a gente sabe que tudo que a gente emana volta, o bem volta também. Ok? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aí a atividade do espírito durante o sono. Ele diz assim: enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai intemperar-se entre os outros espíritos. Colhe no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Então, o momento de nós dormirmos é um momento importantíssimo, porque os tipos de pensamentos, as vibrações, a energia que a gente se prepara para dormir, elas refletem na qualidade do nosso sono. Então, muitas vezes, você tem uma dificuldade para resolver, uma situação profissional. Quando você for dormir, você emana um pensamento, uma vibração positiva, pedindo que você consiga trazer a ideia para a resolução daquelas situações que você precisa resolver. Por quê? Porque tudo está armazenado no nosso subconsciente. Então, a gente tem a nossa mente consciente, que é essa dos sentidos, da lógica, da parte exata, do raciocínio, mas a gente tem uma mente subconsciente que trabalha mais do que a gente pensa. Essa tem as nossas memórias, nossas crenças, nossos padrões. Então, essa mente, quando a gente dorme, é ela que está atuando. O corpo físico descansa, está renovando as energias, a mente consciente aquietou, mas a subconsciente está a todo vapor. Então é o momento de novas ideias serem faladas naquele momento de dormir, pensamentos positivos, para que aquilo vai se fixando na sua
sua memória subconsciente. E quando você acordar, aqueles registros vão começando a fazer parte. Porque tudo que a gente vai repetindo vai virando um hábito. Você começa a fazer um tipo de oração, daqui a algum tempo você está fazendo essa oração automaticamente, sem perceber. Por quê? Porque ela vai automatizando, ela vai registrando. Nossa mente é assim. Experimenta na sua casa. Você guarda a sua escova de dente num lugar. O dia que você mudar aquela escova de dente para outro lugar, quando você for procurá-la, você vai procurar no lugar antigo. Até ela entender que não está mais ali, que está em outro lugar. Ela funciona desse jeito. Então você vai criando o hábito, um novo hábito. Então durante o sono, não tem estagnação do nosso espírito, ele está livre. Nós estamos trabalhando mais do que a gente possa imaginar. Então eu preciso me preparar para esse momento do sono, do repouso físico, mas o espírito está ali. Então você vai dormir, liga a televisão, deixa a televisão lá no noticiário, no filme, alguma coisa. Você dorme, sua mente consciente dormiu, sua mente subconsciente está registrando tudo. Não está nada inativo. Então ela vai absorvendo aquelas informações enquanto você está dormindo. Tudo bem? Vamos lá. Então assim, lembre-se que lembre-se, faça do otimismo um hábito. Então quando vier aquele pensamento negativo, Divaldo Pereira Franco já dizia, mude-o imediatamente para o positivo. Para quê? Para ele não criar raiz. E quando ele cria raiz, dá mais trabalho de eliminar. Ok? Aí eu coloquei ali, ó. Pense um pouco em como encara o seu dia a dia. Você lamenta, resmunga sempre que acorda de manhã ou agradece pela oportunidade de estar vivo. Quando você desperta daquele seu dia, daquela sua noite de sono, você agradece pela bênção de mais aquele dia? Ou você já sai chutando as latinhas? Né? Reclamando da vida, reclamando de todo mundo, reclamando das situações, que essa energia você vai levando para o seu dia e vai levando para as pessoas que você vai encontrar. E se você encontrar aquelas que também estão azedas, potencializa. Então a coisa fica maior do que está. Então você tem que ir levando uma energia positiva. Tá? No seu dia a dia. A gratidão por mais uma bênção de estar acordando, de estar recebendo mais um dia de vida, pela proteção espiritual que recebemos durante a noite, pelas ideias que vêm à sua mente para a resolução das coisas que precisa fazer na sua vida. Tudo isso a gente pode ir programando durante a noite. Então você pode dizer para você, eu vou dormir agora um sono tranquilo e reparador. Acordarei tal hora, me sentindo muito bem disposta. A paz e calma que sinto me acompanha em todos os momentos da minha vida. São frases positivas e você vai gerando essas informações no seu subconsciente. Tudo bem? Que a gente saiba agradecer o pouco para receber o muito. Então a gente tem que agradecer sempre. Recebeu um pouco menos? Agradeça. Recebeu mais? Agradeça. Não recebeu nada hoje? Recebeu sim, agradeça. Recebeu a bênção da vida. De você poder se reconstruir, de você poder fazer diferente, de você buscar um novo caminho, de você refletir. Então eu coloquei algumas imagens para a gente ver bem o que a gente precisa fazer para o otimismo. Afaste-se do que é negativo. Esse é o primeiro ponto. Então, onde a gente tem informações extremamente negativas?
um bombardeio de informações negativas repetitivas. Tá? Repetitivas. Então, ela vai entrando na sua mente como uma hipnose. Tá? É uma hipnose aqui. É como a televisão. A televisão, quando tem os comerciais para comprar isso, comprar aquilo, é um processo hipnótico que ela vai fazer com você. Com qualquer um, até com as crianças também faz isso. Então, eu preciso, primeiro ponto, afastar de tudo que me traz esse aspecto negativo, que gera preocupação, que gera medo, gera insegurança. Preciso me afastar disso. Então, eu não vou saber, não vou ficar informada das notícias, vai. Você se informa das notícias, porque notícia chega logo, notícia ruim chega rápido. Tá? O problema é que muitas vezes a gente fica no bombardeio delas o tempo todo. Aquilo fica, às vezes, a televisão ligada e aquilo vai bombando no ambiente. Isso é altamente tóxico, altamente nocivo para os espaços. Tá? Lembra daquele personagem infantil, o Lip e o Hard, que ele dizia assim, toda vez que ele fazia alguma coisa, ele dizia lá, ó céus, ó vida, ó Deus, não vai dar certo. Tá cheio de Lip aqui, né? Que muitas vezes fala isso, né? Ah, nem sei, tem muita gente, acho que não vai dar certo. Ah, vou levar meu currículo. Ah, não, mas eu já sei, tem muita gente, o meu vai ser escolhido. Tudo bem. Você já assinou embaixo, carimbou e já disse, não vai dar certo. Não é meu. Você não vai com aquele propósito de ser seu. Então, se você vai, não, tenho certeza que vai ser meu. Aí não foi. Você pensa, não foi ainda, mas vai ser. Então, você vai criando a energia para o acontecer. Tá? Para esse acontecer aquilo que você está pleiteando para a sua vida e que não está prejudicando ninguém. Então, você vai criando uma energia nova. Agora você vai buscar um emprego e você já vai no negativo, você já continua. Você já vai dizer que está difícil. Eu vou colocar umas frases aqui para a gente ver. A gente já começa a dizer assim, eu não consigo, eu não vou ter dinheiro, será que vai dar certo? A vida está muito difícil. São palavras que se falam constantemente. E essas palavras, elas geram uma energia na nossa própria vida. Sem a gente perceber, elas estão criando a nossa própria vida. Então, muita gente fala assim, eu não consigo. É muito difícil para mim. Não é assim que a gente fala. Porque eu já zerei. Se está difícil, eu estou me fechando para qualquer novo aprendizado. Então, diga lá, eu consigo, eu sou capaz, eu me esforço para isso, consigo o que eu preciso, eu tenho dinheiro. Mas você vai dizer, mas não tenho. Mas você vai dizer que tem. Porque ele tem. Você continuar dizendo que não tem, ele não tem. Será que mês que vem eu vou conseguir pagar meu aluguel? Será? Será? Eu estou jogando lá para frente. Eu já estou determinando lá para frente que eu vou ter dificuldade para pagar o meu aluguel. Não? Dinheiro vem fácil com frequência. Eu sempre tenho o dinheiro para pagar o meu aluguel. É essa frequência que eu tenho que gerar. Você vê, isso não é assim que funciona. Funciona. Você tem que insistir. Isso é fé, tá, gente? Fé é crer naquilo que não está nem real, mas você já sabe que é real. Não é o Evangelho. A fé humana e a fé divina. Ele diz que a fé, ela é humana e divina. Porque quando eu movo a minha intenção, eu movo as energias do universo, as energias divinas. E o que for bom, realmente vai vir para você. Ok? Dizer
bem, tudo que eu necessito vem fácil. Tudo que eu preciso me é revelado. Pode ter certeza que é, gente. Tenho a experiência de falar isso para vocês. Tudo que eu preciso vem a mim no momento certo. E vem de forma que às vezes eu penso, nossa, chegou de um jeito que você não imagina que viria daquela forma, daquela situação. E vem. E vem. Tudo que você está precisando está chegando. Então, é uma frequência que a gente vai se colocando. Se eu me colocar naquela frequência, ai, a vida está difícil, nossa, é um problema atrás do outro. Trabalho, vivo cansado. Trabalho. Todo dia é a mesma coisa. Quanto mais você fala do trabalho, está difícil. E você vai trabalhar muito. Vai ficar mais cansado. Porque você está falando isso, ai, estou cansado, estou esgotado, estou isso, estou aquilo. Então você vai ficando. Porque é o que você está falando. É a energia que você está projetando para você. A própria Louise Hay, ela fala isso. Ela mudou a vida dela através disso. Então, são as escolhas que a gente faz. Nada vai dar certo na minha vida. Como que nada vai dar certo na sua vida? Você já está certo. Só o fato de você já reencarnar, já está tudo certo. O resto é um caminho que você tem que trilhar. Tudo bem? Então a gente tem aí uma coisa muito que nos bloqueia demais, são as nossas crenças limitantes. Elas atuam na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar. Tá? São pensamentos ou expressões que bloqueiam a realização de algo. Então, muitas vezes a nossa vida não caminha por conta desses bloqueios que a gente se coloca. Então, eu coloquei aí, é impossível me organizar. Eu sou bagunceiro mesmo e nunca vou conseguir me organizar. Nunca é uma palavra que você tem que jogar no lixo. Não consigo, joga no lixo também. Tudo que é expressão negativa, que traz para você o que você não quer, joga fora. Joga fora. Não consigo fazer isso. Não sou bom o suficiente. O outro é melhor do que eu. O outro é melhor do que você? Porque talvez o outro se preparou mais. Dentro daquilo que ele se qualificou. Agora, quem diz que você não pode ser bom também no que você faz? É mais fácil eu me inferiorizar, eu me acomodar, eu dizer que está difícil, do que eu tomar uma atitude de mudança para fazer o que precisa ser feito. Me qualificar de acordo com o que eu preciso fazer. Tomar a rédea da minha vida, dos meus propósitos de vida. Outra crença. As coisas precisam ser perfeitas para dar certo. Esse é o problema dos perfeccionistas. Estou dentro desse barquinho ainda. Melhorando, tá? Mas é assim. Tem que estar tudo certinho, tudo colocadinho, toda a posição correta. Se não tiver assim, não faço. Se não tiver dentro das posições ideais, não executo. Gente, vai executando. As condições mudam pelo caminho. Às vezes você traça um caminho e a vida traça um outro. E que tem tudo a ver com a sua caminhada. Tem tudo a ver. Vou ser pobre para sempre. Tem gente que acredita nisso. Que nasceu naquela condição de pobreza e que vai ficar pobre pro resto da vida. Ela aceita aquela posição. De ser dependente, de ser necessitado, de precisar da ajuda de todo mundo. Ela se coloca ali. Tem gente que adoece para ter o carinho das pessoas, a atenção das pessoas. E ela pode mudar isso.
Ela pode largar essa bengala, mas prefere ficar naquela bengala. Então, qualquer um que veio para cá, veio para mudar e ser feliz. Só que as caminhadas, tem uns que são mais fáceis, outros mais difíceis. Mas tem gente que se acomoda nela e se coloca na posição da vítima, do coitado, e fica ali, e não cresce, não evolui, estagna naquela posição, ok? Eu não mereço sucesso, eu não tenho tempo. Tempo? É só alguém falar pra gente assim, olha, vai fazer uma viagem, você não quer viajar com a gente? Arruma suas malinhas que nós vamos. No instantinho você dá um jeitinho. Você negocia até o seu dia de trabalho lá no serviço para você poder ir naquilo que você quer. Tempo a gente cria, a gente arruma. A gente só não arruma para aquilo que a gente não quer e para aquilo que a gente se acomoda e quer fazer. Porque às vezes vai exigir hábito, vai exigir mudança, vai exigir uma série de coisas. E a gente não quer sair da zona de conforto. Ou zona de conforto como é boa, né? Às vezes você pensa assim, ai, segunda-feira tem palestra lá no Leal. Ai, mas tá um frio, né? Tô tão quentinha aqui no sofá, assistindo meu programinha. Ah, não, segunda-feira que vem eu vou assistir online. E é assim que a gente vai se acomodando. Sair de casa, mexer as perninhas, né? Ver gente, entrar na frequência da casa, na energia do ambiente, é outra situação. Aí eu fico lá no conforto. Ou se não falo para alguém assim, você vai no centro hoje? Leva meu nome, lá põe nas vibrações. Eu fico lá na minha casa. Você vai lá e faz por mim. Não pode. Tá? A gente é que tem que fazer, que tem que sinalizar para o universo aquilo que a gente quer. Se você não fizer isso, não vai. Você tiver aquela frase do Evangelho, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedir ou pedir. Então a gente vai dizer, eu vou pedir e vou ganhar. Você tem que pedir, fazer o movimento para merecer. Então todo mundo tem merecimento, mas você tem que se movimentar para merecer aquilo. Aí é que está a grande diferença. Porque às vezes você quer colher os frutos, como eu falei no começo, sem fazer absolutamente nada. Aí não dá. Ok? Vamos lá. Você é aquilo que você acredita. Sendo assim, possuímos crenças positivas e negativas. Principalmente as crenças negativas são crenças que nos limitam, tá? E impede a gente de alcançar os nossos objetivos. As crenças positivas agem como um estimulante natural e ajudam você a vencer as dificuldades. É como um copo, né? Você coloca 2 copos, coloca na mão de um otimista e de um pessimista. 2 copos cheios pela metade. O pessimista vai dizer assim, o copo está vazio, está meio vazio. O otimista diz, não, o copo está meio cheio. São a mesma situação com olhares diferentes. Porque esse olhar tem a ver com essas crenças que a gente traz dentro da gente. A forma como a gente foi criado, os hábitos que a gente adquiriu, como a gente viveu na família, o que a gente traz das reencarnações passadas. Então, a mesma situação tem saídas diferentes para as pessoas. Muitas vezes a nossa vida não anda por conta dessas crenças que você desejasse. Deu para entender aí, gente? Vamos continuar. Então aí, você está aqui, tem suas metas para chegar lá no seu sonho, naquilo que você deseja, na sua idealização. Só que vem pelo caminho o quê? Baixa autoestima, os fracassos anteriores, você tem medo de fracassar, as frustrações, o medo, a culpa, a insegurança. E aí não vai. É um monte de
de martelinho, vamos dizer assim, de obstáculo que a gente vai colocando e nos segue adiante do nosso propósito. Então, o que diz o Evangelho? A fé transporta montanhas. Então eu tenho que transportar as montanhas. Que são o quê? Os obstáculos dessas crenças que eu coloco para a minha vida e que atrapalham e eu não consigo ir para frente. Os obstáculos são as situações difíceis que vão se apresentando e que eu tenho que transpor para chegar nos objetivos. Se os cientistas, as primeiras dificuldades nas experiências, eles desistissem, nós não tínhamos o que a gente tem hoje. Então errou não sei quantas vezes, vai aprimorando. Fiz um bolo, vou começar a vender bolo. Fiz um bolo pela primeira vez, solo. Não vou fazer mais bolo, não sirvo para isso, não dá, acabou. Não, vai aprimorando. Vai aprimorando, vamos fazer de novo, vamos ver o que eu preciso melhorar aqui, o que eu preciso arrumar ali, o que eu preciso consertar aqui. Às vezes você recebe uma proposta de trabalho, uma proposta de trabalhar voluntariamente, de ajudar, de fazer alguma coisa, aí você diz assim, não sei fazer isso. Não, isso é melhor você fazer, você faz melhor. Você está perdendo a oportunidade de aprender coisas novas. A gente não pode perder a oportunidade de aprender coisas novas e diferentes que vão desafiar a nossa mente. Porque ela fica acomodada. Quando você se desafia, você tem que fazer diferente. Então você tem que estimular a fazer diferente. E isso é bom. Porque isso já é uma experiência que você vai ter. Quando você tiver a mesma situação, você já sabe melhor. Você já aprendeu mais, já conheceu mais. E vai indo assim. Então, otimize sua vida com afirmações positivas. Diga assim: eu acredito no poder curador do subconsciente. Eu me sinto cada vez melhor. Vibro na saúde perfeita. Sempre afirmações positivas no presente. Tá? O que eu necessito vem a mim no momento certo. Estou sempre disposto a prosperar e evoluir. A mudança para melhor é lei natural da minha vida. São afirmações positivas. Vai falando isso todo dia. De manhã, à tarde, à noite antes de dormir. Vai falando isso para você. Como as coisas vão mudando. Aí vem aquele pensamento de desânimo, de que não vai dar certo, que vai ficar difícil. Coloca de novo isso. Faz que nem um programa rodando na sua cabeça. Então, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Então, Jesus nos disse que o poder divino habita dentro da gente. As leis divinas estão dentro da minha consciência. Então eu sou Deus trabalhando aqui. Eu sou co-criador com Deus aqui. Então o divino está em mim. Então se o divino está em mim, eu não sou fadado à falência, a sofrimento. Pelo contrário, a gente veio aqui para ser o quê? Feliz. Só que a gente colhe resultados de causas anteriores complicadas. Mas dependendo de como eu atuo aqui, as coisas mudam. As coisas mudam. Não tem a fatalidade. Então a gente vai criando uma atmosfera melhor. Na casa, na nossa vida, nas nossas coisas, nos nossos negócios.
E a gente vai ir. Hoje não foi tão bem, agradeça. Amanhã foi melhor, agradeça também. Hoje não ganhou nada, agradeça. Por quê? Porque é o que é naquele dia. E a gente vai continuando fazendo as vibrações. Então a vida é esse processo de otimismo. Isso é fé. Isso é fé. Vou colocar até aqui, ó. Tudo vai dar certo. Não é otimismo, é fé. Tá? É fé. Quanto mais você se torna uma pessoa melhor, melhores pessoas você atrai. Vocês vão ver que quando você começa a mudar o seu padrão mental, para um processo mais otimista, de falar de coisas boas, isso inclui as redes sociais, principalmente também, tá? Muitas pessoas que estão vinculadas a você vão começar a se afastar. Naturalmente. Porque a frequência de sintonia começa a mudar. Aquelas pessoas que chegam do seu lado só ficam reclamando da vida. Só ficam reclamando dos seus problemas. Cada vez que você reclama, mais você intensifica ele. Então, vai reclamando. Encostou? Ah, estou com dor aqui. Ai, fui no médico, resolvi ali. Amanhã eu vou no médico para resolver o outro lado. Aí o outro começa a falar. Ah, mas olha, o meu é assim também. Já resolvi isso, já fiz aquilo, agora tem que fazer. Aí começa a competição de quem está mais, menos pior do que o outro, né? A competição de quem está pior que o outro. E ficam naquele diálogo fraterno, né? Um trocando a energia do outro, um sugando a energia do outro, e ninguém sai dali bem. Ninguém se nutriu dali. É isso que acontece. Agora, experimenta com a pessoa que vem com essa negatividade, começa a falar da política, começa a falar do governo, começa a falar de não sei quem, começa a falar de vizinhos. Você encosta naquela pessoa e muda o assunto para algo completamente diferente e positivo. Ela nem vai prestar atenção no que você está falando. Ela vai voltar de novo naquele padrão. Porque é piloto automático. É todo dia o mesmo grupo. Igual aquele hamster que fica rodando na rodinha. É a mesma coisa. Para mudar aquilo, vai exigir um trabalho. Você começa a falar uma coisa positiva em cima daquilo que ela está falando. Ela vai mudar rapidinho, gente. Não vai aguentar. Ou ela vai dizer para você, você é muito positivo. As coisas não são bem assim. A realidade é completamente outra. Então fica com a sua realidade. Porque é assim, gente. Observa a televisão, os noticiários. Veja quanto que eles focam em coisas positivas. Até os comentários esportivos, depois dos jogos, é só para criticar. É só para falar mal. Até brigam entre eles nas críticas. Que energia é essa? Leva ao quê? Você não está lá no campo, você não está lá jogando, você não sabe como é que está o jogador, você não sabe como é que está a situação física do jogador, o problema familiar, porque a gente acha que o jogador é um robô, que não tem problema familiar. Que ele tem que ganhar sempre, que ele tem que estar bem para jogar todo dia. A gente está bem todo dia, tem dia que a gente não está com dor de barriga, com dor de cabeça, perdeu um ente querido, tem um problema com o filho. Isso vai refletir no trabalho deles também. E a gente não analisa isso. Então, gente, vamos repensar, né? Vamos repensar. Então, o otimista é aquele que percebe que as coisas não estão bem, mas sabe que poderão melhorar
faz a sua parte. Ele não se acomoda, tá? Sempre que houver um vazio em sua vida, enche-o de amor. Essa era a mensagem do Emmanuel para o Chico. Quando o Chico ficava para baixo, aí o Emmanuel falava assim: vamos passear lá na periferia, Chico. Vamos passear na periferia. A alegria dos outros vai ser muito boa para você. Vamos dar alegria para os outros, e a alegria volta para você. Né? Então, o que é isso? Serviço no bem. Quanto mais serviço no bem, melhor. A gente tem a alegria dos outros na nossa vida. Então, a gente tem dois slides, onde o Chico diz assim: não se permita chorar tanto, alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia na própria alma. E aí ele complementa: não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do meio destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros, avança ainda que seja por entre lágrimas, e assim vencerás. Carregue a sua cruz e siga-me. Não foi a mensagem de Jesus? Ele mandou a gente parar. Vou parar agora porque estou cheio de problema. Não. Continua. O Chico, quando ia fazer, teve uma hemorragia no olho. Aí ele disse: porque ele ia para o trabalho naquele dia. E o meu irmão respondeu o que para ele? Você tem outro olho, Chico? O outro olho não está bom? Então vamos, Chico. Emmanuel não dá moleza. Por isso que ele disse para o Emmanuel: qual é a regra? Disciplina, disciplina, disciplina. Tá? Precisamos ter disciplina na nossa vida. Disciplina nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Tudo isso a gente precisa ter disciplina. Porque senão a gente é um barco à deriva, sendo movido pelas circunstâncias da vida. E você perde o leme da direção da sua própria vida. Tá bom, gente? Então, otimismo hoje e sempre. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Gratidão. Tá? Quem quiser entrar, Margarete Magalhães, IFE 3012, eu estou colocando algumas palestras, né? E estou colocando também os programas da Oficina Espírita, que é feito aos sábados, alguns também do nosso lar, estou começando já a colocar lá também, tá bom? Quem puder assistir nosso programa, no programa Oficina Espírita, todos os sábados às 15 horas. Tem o canal da Oficina Espírita, também pelo YouTube, tá bom? E no primeiro e segundo sábado, a gente tem o estudo das obras de nosso lar. Estamos, acho que no capítulo 20 agora. Tá? Mas tem os programas todos gravados aí do estudo do nosso lar. Quem quiser participar, seja bem-vindo, tá bom?